Olá, pessoal. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão, estudo das cartas de Paulo. Abraço nesse momento a todos os nossos web amigos que nos acompanham nesse instante e há tanto tempo, através da transmissão que realizamos às quartas-feiras. Amigos da rede, amigo espírita, os companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, como também os membros do canal Gênese, mantido pela FEAC, canal YouTube. Nós estamos muito honrados com a audiência que está cada vez maior dos nossos programas. Por isso, sempre pedimos, se você ainda não se inscreveu nos canais da rede e o canal Gênese, pedimos que o faça. A rede caminhando para 315 mil inscritos e o canal Gênese dando os primeiros passos. Mas também compartilhem o vídeo, como também pedimos que dê um like para fortalecer o trabalho, além de acionar os sininhos das notificações para que todas as transmissões possam chegar para vocês, para que vocês sejam avisados. Pois bem, com muita alegria, nós vamos, nesse momento, são 19 horas e 6 minutos, hoje, quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Vamos, nesse momento, rogar aos benfeitores da vida maior que nos amparem, que o nosso encontro possa significar para todos um momento de reflexão, mas também um instante de troca de experiência, utilizando a ferramenta do Espiritismo como uma chave bendita para nos auxiliar no encaminhamento da vida. Mas pedimos ainda aos nossos amigos espirituais que possam visitar os lares, que eles possam atender às nossas súplicas, levando para os familiares, para os amigos, e para todos os nomes que sabemos, corações que passam por provações, que a gente possa, nesse nosso encontro, sermos todos beneficiados com a presença dos terapeutas, dos técnicos do mundo espiritual, que semanalmente promovem o atendimento para todos nós. E assim, com muita alegria, nós vamos dar por iniciado mais um estudo das cartas de Paulo. Queridos companheiros, lembrando, hoje, dia 11/12 de 2019, o nosso encontro é o de número 147 e o tema desafiador, Satanás e a destruição. Nós vamos iniciar hoje, no estudo das cartas de Paulo, primeira carta aos Coríntios. Agora, vamos abrir o capítulo 5, que leva o título de A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto, pedindo a vocês que, se tiverem perguntas, que enviem no chat, pedindo que os temas sejam trabalhados a partir do temário principal. E a gente vai tentar responder as questões. Então vamos lá. Primeiro versículo. Paulo diz assim: geralmente se ouve,
que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pois bem, o versículo 5º, ele fecha essa etapa da missiva, embora ela prossiga por mais versículos, mas nós fizemos propositalmente a interrupção, porque o assunto é vasto. E eu não tenho certeza que vamos conseguir explorar as ideias apenas neste nosso encontro. Então, já de antemão, eu antecipo que o nosso estudo possa prosseguir na próxima semana. Mas nós não temos pressa. Vocês sabem que o estudo que realizamos, ele objetiva atender à demanda do momento. Nós não temos um conteúdo programático que é atendido de uma forma fechada. Pois bem, sem delongas, nós vamos nos deparar aqui com uma situação. Paulo de Tarso, quando escreveu essa missiva, ele estava na cidade de Éfeso. Então ele trata os assuntos da igreja de Corinto por missiva, por carta. E nesta especificamente, o texto literalmente diz de um elemento que havia praticado incesto, para que tal pecado fosse reprimido, servindo de exemplo aos outros, e para que o praticante do mesmo pudesse arrepender-se, a fim de ser salvo. O apóstolo orientou que a igreja o excluísse. A expressão "seja entregue a Satanás" foi usada para se referir a este processo de exclusão, separação, afastamento desta pessoa da igreja, por um escândalo. Pois quando alguém se encontra fora da igreja e longe de Deus, está sob grande influência de Satanás. Abre aspas. Se uma pessoa sai do reino de Deus, entra naturalmente no reino de Satanás. É um versículo de João 12:31. 16:11 e na 2 de Coríntios 4:4. Este comentário nós trouxemos de um site adventista.
porque ele elucida com uma visão literal de grande parte dos religiosos católicos, evangélicos, adventistas e etc. Porque, diga-se de passagem, é uma análise literal, mas que ela traz alguns ingredientes que nos apontam como são tratados os temas sob o ponto de vista da religião que se tornou um mecanismo de coerção, uma ferramenta de organização social. E por isso ela foi politizada, hierarquizada. E aí o assunto vai se ampliando. Como que nós vamos tratar o tema? Pois bem, nós temos que, naturalmente, para abrir a nossa conversa, devemos, sim, trabalhar sob o ponto de vista histórico, na letra, para depois nós caminharmos pelo viés da interpretação à luz do Espiritismo, tirando o espírito da letra. Então aqui nós estamos diante, repetindo, de um escândalo. Fornicação. O que é a fornicação? Substantivo feminino. Vamos trazer aqui o significado que achamos aqui num site da internet. Ato de fornicar. Prática sexual. Pois bem, sob o ponto de vista da religião, é um ato sexual que não é entre cônjuges. E, naturalmente, é tratado como o pecado da luxúria, pecado da carne. Observemos que interessante. A origem vem do etim, do latino, fornicatio, onis, ação de abobadar, construir em arco, fornicação. Fiz questão de trazer o significado aqui do latim, porque depois a gente volta nele, que ele traz alguns elementos que nos ajudam na interpretação de mais profundidade. Paulo de Tarso, então, nesta missiva, ele está convidando a organização da igreja de Coríntio a tomar uma providência. Porque o escândalo aqui era tão grande, tão expressivo, que o Paulo diz assim, que nem ainda entre os gentios, aqueles que não conhecem a lei, houve um abuso parecido. Aí no verso 2, ele diz assim, estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, ou que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos de vós e o meu espírito, pelo poder, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui então determinando, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pois bem, vamos lá. Sobre o ponto de vista de um líder,
de um orientador de uma comunidade, num período primitivo, bem distante do nosso momento histórico, quando a gente lê o texto de uma forma fria, ele está agindo com uma autoridade, convidando os líderes sobre a orientação, sobre a determinação dele que se expulsasse o indivíduo da igreja. Mas eu pergunto para vocês, será que foi isto realmente que aconteceu, conforme a própria análise feita, literalmente, pelos companheiros das religiões cristãs, ou ditas cristãs? Será que foi isso que aconteceu? Ou Paulo de Tarso estava chamando a comunidade para uma reflexão de profundidade, usando até a autoridade dele para convidar as pessoas para uma análise de profundidade? Bom, nós não temos elementos para determinar se ele agiu no pé da letra, usando a força, a coerção, a sanção, ou se Paulo estava trabalhando com uma visão, vamos dizer assim, da educação moral, da educação mais espiritual. Por quê? Nós sabemos, vamos relembrar, aquele período foi um período muito difícil. O povo era bárbaro. E ali a igreja era nascente. Estava dando os primeiros passos. E a moral do Cristo era debatida, era ensinada, era propagada. Mas como os cristãos divulgavam a mensagem do Senhor? Adaptando-a aos preceitos da justiça humana? Ou naqueles tempos os seguidores do Senhor compreenderam e tentavam divulgar a mensagem sobre o ponto de vista da religião natural, aquela que é pautada no sentimento, no conhecimento, mas com um diálogo sobre o ponto de vista da justiça divina. Isto é muito importante que a gente possa avaliar. Porque nós sabemos, hoje, com os elementos que a tecnologia nos oferece, com o estudo acadêmico sobre o ponto de vista do espiritualismo do século XIX, da psicologia espiritualista, do magnetismo mesmeriano, a teoria pedagógica de Pestalozzi, os princípios do espiritismo como uma filosofia moral e as ferramentas que nos colocam diante das tradições antigas, mas sob o ponto de vista da essência destas. Porque ao longo do tempo as religiões ou os intérpretes da filosofia em essência foram adulterando por incompreensão ou por interesses materialistas a mensagem que o alto ofereceu para a humanidade. Isto é importante. Tanto que o Espiritismo, nos tempos atuais, nos ajuda a ressignificar muitos termos, como expiação, como o inferno, o céu,
os castigos, as punições. São termos que foram sendo ajustados, que foi, na verdade, sendo o pilar para a configuração da religião politizada, que nós estudamos, inclusive, e convidamos vocês aos sábados pelas manhãs brindarem conosco na mesa farta do Evangelho, analisando os textos do Apocalipse de João, que é um espaço que nos dá condições, inclusive, de mergulhar também na história. Estas religiões antigas que foram sendo adulteradas, politizadas, materializadas, o céu passou a ser o reino de César. O que foi acontecendo no tempo? Elas foram, então, fomentando a ideia da submissão. Porque para institucionalizar, você tem que conferir poder. Então você alimenta o místico, mas ao mesmo tempo você distribui atribuições para aqueles que foram escolhidos pelos próprios homens como representantes de Deus, do mundo espiritual. Então, com isto, a ideia do medo, ela foi fomentada para tentar conter o desejo do homem primitivo. Por quê? O animal, ele se movimenta entre o prazer e a dor. E o homem primitivo, que vai desenvolvendo os seus instintos, ainda assim, ele é impulsionado pelos mesmos impulsos, ou melhor, pelos mesmos significados. Porém, de uma forma mais elaborada, de uma forma mais inteligente. Porque o homem diferencia do animal pelo conhecimento, por uma consciência mais ampliada, que o coloca em condição de decidir. E nessa decisão, ele vai, na verdade, se deparando com o resultado das escolhas. E aí, o homem distingue-se do animal pelo senso moral que vai sendo naturalmente despertado. Mas, mesmo nos tempos atuais, o homem da cidade, da tecnologia, do computador, da internet, ele tem ainda muitas dificuldades de compreender o dever, a sua proposta de vida, o real sentido do existir na Terra. E por isso, ainda, ele se alimenta com o mesmo impulso do animal, ou seja, a relação de medo e desejo, prazer e dor. Consequentemente, o sofrimento, a escassez, a busca do prazer que nunca é alcançado, mas ao mesmo tempo traz dificuldades, fragilidades, doenças, problemas. Sob o ponto de vista moral, decepção, sentimento de perdas e etc. É a dor, buril de luz. Mas não a dor com a visão dos religiosos da antiguidade, a dor punitiva. Observemos. Então, quando nós nos deparamos com esta situação narrada nesse texto, Paulo de Tarso, diante de um escândalo, a mensagem que viaja no tempo
ela pode ter o mesmo peso do que teve há 2000 anos passados. Depende do grau de entendimento, de possibilidade de assimilação. A maturação moral. Para muitos, na atualidade, o Paulo estava dizendo que era necessário expulsar o indivíduo, encarcerá-lo, sob o guante de Satanás. O texto diz que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, porque o indivíduo se corrompeu pela carne. Ou seja, punição, expiação, para salvar a alma. E durante milênios, a salvação só poderia ser realizada através da igreja. Fora da igreja, não há salvação. Então, observemos. A palavra Satanás, na verdade, quando a gente busca lá atrás, na língua basilar, que foi o grego, significa opositor, o adversário. E não o Satanás demônio, como ficou mitificado na história. Tridente, fogo, inferno, perseguidor, no seu sentido de um anjo que se rebelou contra Deus e passa a ser o administrador das regiões inferiores, aonde haverá pranto e ranger de dentes eternos. Paulo de Tarso, com toda a sua envergadura moral, com todo o seu entendimento espiritual, no que remonta o amor do Cristo, ele seria verdadeiramente o definidor, o juiz que iria condenar o réprobo. A gente avaliando toda a história dele, conhecendo as pegadas de Saulo de Tarso, o maior perseguidor do cristianismo, que ele mesmo reconhecia a condição de ser divulgador, mas não apóstolo do Cristo, porque em nome de Moisés ele perseguiu e matou tantos. Nas suas meditações no deserto com o casal Áquila e Prisca, será que Paulo de Tarso não chegou na razão de que ele estava sob o domínio dos espíritos inferiores? A mão que levantava para defender Moisés, na verdade, era uma mão que empunhava um instrumento que sangrava pessoas inocentes, pessoas doentes. Será que Paulo de Tarso olhava para aquele indivíduo que cometeu esse escândalo como um indivíduo que não merecia chance, que deveria ser simplesmente encarcerado, entregue à própria sorte, sem o apoio da comunidade que se dizia cristã? Afinal de contas, Paulo representava Jesus? Paulo representava a casa do caminho? Ou Paulo representava ainda a estrutura do sinédrio, porém agora transvestidas de estruturas de uma nova religião? Será que ele cometeu um erro tão básico? Amigos,
quando lemos o Evangelho no pé da letra, nós temos uma possibilidade de morrer na letra. Alguém pode falar, você está se referindo aos problemas de tradução? Ou as teorias que foram fomentadas ao longo do tempo? O que, inclusive, no próprio meio cristão há uma polêmica em torno do trabalho de Paulo. Nem todo cristão aceita Paulo. Julgam que ele, inclusive, criou uma doutrina própria, que era paralela à doutrina de Jesus. Então tem umas polêmicas assim. E, aliás, onde existem homens, contradições estão sempre definindo o estágio evolutivo de cada um. Nós estamos caminhando num momento muito importante da sociedade, da humanidade. Nós estamos no sentido do encontro com o Evangelho. A vivência na plenitude. Porque o período da regeneração, ele é um período muito curto, perto de um calendário extenso do orbe terreno. O período da expiação foi muito maior. E o período futuro, aonde o equilíbrio, a felicidade, a fraternidade vão imperar, ele caminha para ad eterno. Mas nós estamos, então, num tempo de reconstrução, de reajuste. E nós podemos, à luz do Espiritismo, verificar que a expiação no mundo dos espíritos e na Terra não constitui um duplo castigo. Isso é uma afirmativa de Kardec, em 1865, na Revista Espírita. E sim, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Porque do espírito depende aproveitar. Olha que extraordinário. Então, o Senhor faz concessão. O mundo maior oferece oportunidades pautadas na liberdade dos indivíduos. Porque sem liberdade, não temos como provar o grau de entendimento. E muito menos de sentir a bondade e a justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus próprios esforços e o homem seja o obreiro do futuro. Que infeliz, por mais ou menos tempo, o homem não se queixe, senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Então, os espíritos revelam, através dos exemplos, que a expiação ela é de cada um. Embora o time para superar depende do esforço. E naturalmente a expiação ela vai definindo o espírito em via de progresso. Porque nesse processo ele tem a oportunidade de superar as imperfeições. Paralelamente, desenvolvendo suas virtudes. Eu pergunto para vocês, Paulo de Tarso estaria expulsando alguém? Os benfeitores da vida maior excluem ou incluem
Fecham portas ou abrem portas? Agora aqui tem um detalhe que me ocorre aqui pelas vias da intuição. Eu vou retornar ao primeiro versículo. Olha que legal esse ponto aqui. No primeiro versículo, está configurando o fato. Está falando de fornicação. Está falando de prática sexual. Pois bem, se a gente for levar no pé da letra, sabemos que os judeus eram muito ciosos, muito radicais no que remonta a esse assunto. Embora houvesse a legislação, os homens tinham suas prerrogativas e as mulheres a oportunidade de obedecer. Mas sob o ponto de vista social, os desvios, eles eram motivo de escárnio. Por incrível que pareça, até na sociedade romana, no seu período de mais complicação, quando os indivíduos publicamente eram descobertos, a honra, a imagem era colocada em xeque pela sociedade. Como até hoje o é. Embora num outro período em que alguns valores foram totalmente esvaziados. Mas eu quero chamar a atenção para um fato. Paulo de Tarso está falando sobre o ato ou a intenção. Porque sob o ponto de vista espiritual, o ato, ele, na verdade, é apenas a consequência da intenção. O que vai definir o diferencial sobre o ponto de vista da educação moral é que a intenção é que pesa posteriormente no processo expiatório de cada um. Então nós podemos concluir o seguinte, que um ato ele pode ser igual para 100 mil pessoas, mas a intenção ela é específica de cada um desses 100 mil praticantes. Por isso, a providência divina, quando nos atende, quando nos oferece oportunidades, ela está dando uma grande dica que define o seguinte, que a gente só resolve os nossos dramas, que a gente supera os nossos limites só pelo trabalho, pelo esforço e pela modificação dos hábitos. Pois só assim se fortalece, se engrandece a consciência e o senso moral. Por isso, meus queridos amigos, nós vivemos num instante em que o Espiritismo se torna uma pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. A expiação, as dificuldades, elas, na verdade, fomentarão o arrependimento, a expiação, no seu sentido operacional, íntimo, como a reparação. E reparação quer dizer
descondicionamento dos maus hábitos e substituição pelos bons hábitos. O ato sexual, ele é apenas um detalhe. Porque o que entra na discussão, à luz do Espiritismo, é a maneira com que nós estamos lidando com a vida. Quando Paulo fala, no verso 5, sobre entregar a Satanás, ninguém tem autoridade para entregar ninguém a Satanás, a não ser nós mesmos, quando escolhemos. E naturalmente o Satanás representa o adversário da luz. Então, desfocar, tirar a lente que te dá a visão da luz, ou da realidade, porque na verdade a luz é o que vai favorecer para que se veja a realidade. É o grande desafio para nós outros. Observemos o Espiritismo como uma proposta de educação moral. Ressalta a importância fundamental de escolher o bom combate. A mensagem do Senhor atende à necessidade de todos. Quando o ser se coloca na busca de uma meta bem definida, a felicidade, ou melhor, a perfeição. O adversário é o prazer. O prazer quando desviado, ou quando ele visa atender mais às questões fisiológicas, o que redunda em afundar o ser em fantasias estéreis, quando ele apenas tateia as leis do novo mundo. Então estamos aqui numa comunidade cristã. Estamos definindo como meta fazer luz, desenvolver virtudes. Mas se no meio do caminho eu me permito ainda me enovelar nas questões transitórias, eu não chego no objetivo. Mahatma Gandhi tem um pensamento que hoje eu estava lendo um trecho de uma obra de Herculano Pires, quando ele cita exatamente este pensamento. O meio é o caminho do fim. A questão é que todos pensam que o meio pouco importa, desde que se atingisse o fim. Eu tenho trabalhado essas questões nas últimas semanas. Quem nos acompanha nas palestras vão se recordar quando eu digo que o caminho se faz no caminhar. Cito Hermes Trismegisto, cito Jesus quando se autoproclama o caminho, a verdade e a vida. E também faço algumas ponderações sobre os fins não podem ser justificados pelos meios. Esta frase, ela chega para corroborar exatamente com esse pensamento. Eu, você, nós que estamos estudando às quartas-feiras e em outros estudos, quando nos debruçamos em cima da mensagem do Cristo, à luz do Espiritismo, o nosso grande desafio é verificar e dar a importância ao caminho. O meio
o meio do caminho. Se pensa no final do caminho. Mas nós temos que entender que o meio é que nos leva ao fim e não pode ser diferente. Então, quando nós esquecemos do meio, por exemplo, favorecendo os prazeres, e vou abrir um parêntese, o prazer é legítimo. O desejo faz parte. O que complica é quando o prazer sai do razoável. Aí ele se torna paixão. E a paixão repetida estabelece o vício. O vício vai definir, portanto, amanhã o caráter. E o caráter escreve o destino. Escreve o destino. Então, queridos amigos, a teoria moral espírita esquecida, ou então esparsa no meio da doutrina, a teoria moral ela fica perdida em alguns momentos, porque o espiritismo é uma doutrina. Teoria, prática, constatação. O arcabouço doutrinário tem essa pujança. Então o espiritismo não é só teoria, ele é teoria, prática, constatação. E outros elementos. Mas aqui, o que importa? A teoria espírita da mediunidade, a teoria espírita do fluido cósmico universal, que vem lá do magnetismo mesmeriano, a teoria espírita sobre o mundo espiritual, todas essas teorias que a gente debate, todas elas se unificam e são sintetizadas no objetivo principal, que é a teoria moral. A teoria moral é o fundamento, portanto, ela é um meio. Ela não pode ser deixada para o fim. Olha o que eu estou dizendo. Isso é sério e de profundidade. Então nós, por exemplo, para ajudar uma pessoa, este é o objetivo. Mas no meio do caminho eu me permito uma série de coisas, porque isso até vai ajudar ou não vai atrapalhar para que eu chegue lá na frente e atenda um sofredor. Não. O fundamento é para que se chegue lá. Quando nós conspurcamos em comunidade, sobre qualquer pretexto, para, por exemplo, divulgar o espiritismo, eu estou, na verdade, em nome de divulgação do espiritismo, fornicando, adulterando, prostituindo, em nome da ganância, que ela tem, pode ser dada um colorido chamado bem. Na verdade, eu posso estar movimentando dentro de planos que vão favorecer, inclusive, para que haja uma sintonia com as faixas adversas, trazendo adversários e criando, inclusive, um ambiente obsessivo. Estão vendo como que o assunto é complexo? Hein, Regina? Alice? Vocês que estão no chat. Satanás, adversário. Adversário que está dentro da gente. A destruição, na verdade, é a consequência. Porque quando se alimenta a ilusão, a vida há de destruir. A vida há de romper. E geralmente se dá pela dor. Porque poucos escolhem a luz do Evangelho para se libertar. Então eu gostaria de dizer para os nobres companheiros que acompanham as cartas de Paulo e que inclusive se assustaram com o título Satanás e a Destruição, eu quero dizer para vocês que
nós precisamos aprender e ter coragem de lidar com a verdade, com os textos, sem preconceito, mas acima de tudo, com luz, clareando, para que a gente possa ir descobrindo o caminho que devemos percorrer. Eu gostaria de pedir que vocês colocassem no chat. Eu quero uma sugestão de vocês. Prossigo com esse verso 5 na próxima semana? Vocês querem que eu traga mais sobre a teoria moral espírita? Se sim, como um processo de educação moral, nós vamos trazer mais reflexões. Mas se quiserem que a gente passe para o verso 6, que vai falar do fermento, tantas outras propostas que o Paulo tem a nos dizer, Paulo de Tarso, a gente passa para frente. Mas eu tenho para mim que vocês vão sugerir que a gente permaneça. Temos 5 minutos. E nos momentos finais, vamos trazer Emmanuel, Paz e Renovação, Chico Xavier, introdução da obra. Emmanuel diz assim: ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamo-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético, e efetivamente é impossível negar o valor destas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. Daí procede o Web Amigo. A organização desse trabalho, desses vídeos, desses encontros, que muitas vezes parecem complexos, volumosos, mas englobam avisos, apelos, comentários e lembretes de irmãos para irmãos, no propósito de estudarmos juntos as nossas próprias necessidades. Emmanuel está conosco. Compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burilamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós compete. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam, zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, alterar ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número de afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo. Todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando ao dever de melhorar-se mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Este projeto é, desse modo, um convite a que nos descarreguemos das sombras do desânimo
ou da inércia, onde surjam, para nos colocarmos todos no encalço das realidades do Espírito em nós mesmos, recordando a advertência do Mestre inolvidável: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para adiante, nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Emmanuel, o benfeitor do Brasil, Manuel da Nóbrega, aquele que se aportou em 1549 nas naus de Tomé de Souza para atender os gentios, os índios. E agora, há muitos de nós gentios que ainda estamos distantes de compreender a mensagem do cristianismo, que Paulo de Tarso se faz um ilustre representante. Mas graças à providência divina, Jesus enviou Allan Kardec para que todos nós, com a chave da doutrina espírita, possamos abrir os pórticos da vida imortal e, de alguma sorte, em sintonia com os amigos do alto, possamos fazer a própria luz diante dos homens, brilhando sempre em busca da esperança, da fé e da paz. O amor sublime. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até amanhã, com o estudo do Livro dos Espíritos. Se inscrevam no canal YouTube da Rede Amigo Espírita e no canal Gênese. Estamos com muitas novidades. As transmissões ao vivo pela Rede Amigo Espírita e ao longo da semana com pequenos vídeos, com os imortais, com Revolução Espírita no canal Gênese. Venha participar conosco na obra do bem. Boa noite para todos. Até a próxima transmissão sobre as bênçãos do alto. Boa noite.